eu tô surtando. Primeiro, porque eu tava vendo uns negócios lá do meu... Como é que é o nome? YouTube, né? Lá pra baixo. Aí, eu bem... Na hora que eu fui ver os likes, né? Sempre aparece lá. O joinha, o não. Você sabe, né? 200 likes. 200! E eu tava feliz. E visualizações, eu tinha 4.000 visualizações. Ah! Tchau e muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada.